A paz de Deus, meus irmãos. Hoje o Senhor colocou um sentimento no meu coração de contar uma obra que Ele fez e eu vim aqui para compartilhar com os irmãos. Quantos que não passam pelo mesmo que eu passei, e é por esse sentimento que eu quis contar para os irmãos um pouquinho da história da minha vida. Irmãos, eu tive depressão desde a minha adolescência. E não entendia, né? Não se falava muito sobre essa enfermidade, não se tinha muito conhecimento. Então era um sofrimento solitário, era só entre mim e Deus. E quando eu tinha 22 anos de idade, porque essa enfermidade já estava se arrastando por um tempo, eu comecei a ter também insônia. Então já não conseguia mais dormir e sentia uma tristeza profunda que só aumentava com o passar dos dias. E procurando a medicina, a partir dessa idade eu já comecei a tomar medicação, remédios fortes, né? Fui mudando, tinha esse pouco conhecimento sobre essa enfermidade, então os médicos ficavam testando uma medicação, outra mudando, algumas davam efeitos colaterais muito fortes. Então foi um calvário, foi um sofrimento, uma caminhada bem sofrida. Por 27 anos eu tomei medicação, tentando vencer, né, essa enfermidade. E há 5 anos atrás, quando eu me casei, eu precisei contar para o meu esposo, né, que eu tomava medicação. E ali ele sentiu muita tristeza, né, ficou bastante triste quando eu contei a situação que eu tinha. Eu tomava 3 comprimidos e mais um remedinho de gota, 14 gotas desse outro remédio. E aí ele não ficou muito triste quando eu contei para ele. E nós começamos a orar nessa causa, para que Deus me libertasse, porque já tinha muitos anos que eu fazia uso dessa medicação e não tinha evoluído em nada, pelo contrário. A cada tempo eu tinha que aumentar um pouquinho mais a dose, porque o remédio ia ficando fraco, né? O organismo vai se acostumando, então a cada tempo eu aumentava essa dosagem. E ali nós começamos a orar a Deus e começamos a reduzir a medicação, orávamos a Deus. E ele começou a tirar as gotas aos pouquinhos, de uma em uma. Depois começou a tirar também um pedacinho do comprimido, mais um. Eu sei que em um ano nós conseguimos, com a ajuda de Deus, retirar toda aquela medicação. E eu percebia que com a oração a tristeza não voltava, eu conseguia dormir, não mexia no sono. Então com um ano eu já estava sem a medicação. Fiquei muito contente, glorifiquei muito a Deus. Mas, irmãos, eu percebi que ficou uma sequela muito grande desses anos todos, né, de medicação. Eu fiquei com um mal-estar muito grande na minha cabeça. E eu tinha alguns anos atrás estudado música, um pouquinho, né, e com muita dificuldade, achava tudo muito difícil. A minha memória ficou bastante prejudicada por conta de toda essa medicação. Então eu tinha muita dificuldade na música, eu acabei desistindo. E com o passar do tempo, um dia eu congregando e Deus falou na palavra, né, que estava derramando dons na igreja. E a hora que o irmão estava pregando sobre dons, ele falou: receba o dom da música. E eu via em espírito, né, porque eu estava olhando para frente, para o púlpito, mas em espírito eu via lá do teto da congregação, lá do alto, caindo notinhas musicais na minha cabeça. E o Senhor me visitou muito, me alegrou muito. Quando acabou o culto, falei para o meu esposo: olha, Deus me deu o dom da música. E ele ficou bastante contente, viemos para casa, mas a fé era pouca, então eu tinha a sensação, porque toda vez que eu sentava no teclado para tocar, vinha aquele mal-estar e eu chegava a enjoar o estômago, eu não conseguia desenvolver, tocar nem um pedacinho do hino. Dava um cansaço mental muito grande, um mal-estar. E eu fiquei ali ainda por alguns dias relutando e meu esposo começou a me cobrar: você não falou que Deus te deu o dom da música? Volta a estudar então, vai estudar música, né? Mas eu com aquele receio fui protelando. E aí de tanto ele falar, eu procurei uma irmã, comecei a conversar com ela, marcamos de começar a aula, né? E ali eu fiz a primeira aula. E para minha surpresa, desde o primeiro dia que eu fiz a aula, não senti mais aquele mal-estar. Comecei a tocar, hoje já estou tocando alguns hinos. Louvado seja o nome do Senhor. E o sentimento, irmãos, que eu senti de contar essa obra é porque quantos têm esse desejo, né?
Eu desde pequenininha sempre amei a música, sempre tive prazer na música, e eu achava que aquilo não era para mim, que eu não tinha capacidade. E Deus mostrou para mim que não é nós que somos capazes, é Ele que nos capacita, mediante o desejo que nós temos, né? E a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante o som. Então, se alguém dos irmãos tem esse sentimento, esse desejo de estudar música, mas se sente incapaz, confia no teu Deus, busca Ele de todo o seu coração, porque o mesmo Deus que fez essa obra na minha vida, pode fazer na vida dos irmãos. Eu estou liberta da depressão, mas essa depressão, irmãos, também foi um processo árduo, penoso, porque a gente precisa às vezes passar por muita coisa para compreender, né? E depois dessa depressão, essa libertação da medicação, acontece coisas na nossa vida, né? E por não ler as escrituras, a gente vai servindo a Deus sem muito entendimento. Então tudo o que acontecia na minha vida, todas as coisas ruins, e acontece mesmo, porque nossa vida é feita, né, por altos e baixos, então tudo que acontecia me entristecia, e eu alimentava aquele sentimento, alimentava sentimento de tristeza, às vezes de rancor, de mágoa, né? Então aquilo sempre tomava conta da minha mente. E conforme eu fui lendo as escrituras sobre o que, né, se a gente alimentar a nossa mente com coisas boas, com coisas que vêm de Deus, é nelas que nós vamos caminhar, por elas que nós vamos estar alimentados, né? Então foi um processo bastante difícil, mas hoje de muita alegria, irmãos, muita alegria, porque todas as vezes que a depressão me tomava, que vinha aquele sentimento que Deus não estava na minha vida, lendo as escrituras eu li lá: estarei contigo por todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Aí uma outra parte: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho, seu único filho, para morrer por nós, pagar a nossa conta. Então é com esse sentimento que eu vivo, sentimento de alegria, acreditando todos os dias que ainda que as coisas aqui nessa vida tudo dê errado, ainda que venha a tribulação, ainda que venha as lutas, eu tenho um Deus todo-poderoso cuidando e me alimentando diariamente com a sua palavra. E a sua palavra é as escrituras, porque senão nós vamos lá, Deus fala que nos ama, e no outro dia o sentimento volta novamente. Agora, quando a gente lê e compreende a palavra de Deus, que a palavra dele está acima do nome dele, que o que ele falou, ele mantém, então nós não vamos ficar oscilando e duvidando toda vez. Então eu quis compartilhar com os irmãos essa obra que Deus fez, estou muito contente. Uma hora ainda vou gravar alguns vídeos, tocando alguns hinos, estou ainda começando, precisando desenvolver, mas feliz da vida, porque Deus, ele é fiel. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu para mim que me daria o dom da música. E estou aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que tiraram um minutinho aí para ouvir assistir esse vídeo. E se os irmãos gostaram, se os irmãos souberem de alguém que está nessa situação, com desejo de estudar música, mas se sentindo fraco, incapaz, que você possa confiar no nosso Deus. Arregaça as mangas, vai estudar, porque a música ela opera maravilhas na alma. Isso não dizendo dos louvores, né? Porque os louvores têm a letra, é a Bíblia cantada. Então tem a melodia junto com as palavras do hino que transforma. Quanta obra Deus faz através do hino. Então a música ela é poderosa, ela pode transformar vidas, transformar pessoas incrédulas. E a gente já ouviu tanto testemunho, né, de tanta obra que Deus fez através da música. Então todos aqueles que têm o prazer na música, que possam se sentir animados a ingressar no corpo musical e Deus e presenciar muitas obras e compartilhar aqui conosco o que Deus fez através desse vídeo. Deus que abençoe os irmãos.